Queridos irmãos e irmãs, quero saudar nesta noite a todos que estão aqui presentes, os milhãozitos e os milhãozitos telespectadores que acompanham essa missa de encerramento do Cerco da Misericórdia. Mais pra frente eu vou falar como foi essa experiência do cerco. Mas vamos focar no dia de hoje. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Meditamos sobre o belíssimo evangelho dos discípulos de Emaús, que na tarde do domingo de Páscoa tornavam para o seu povoado tristes e desamparados. Aqueles dois que antes seguiam nosso Senhor e agora caminham entre lamentos e murmurações, de repente são acompanhados por um aparente desconhecido, que, no entanto, os conhecia melhor que eles próprios. Era o Cristo ressuscitado, que conversava com eles sem que o reconhecessem. Após terem explicado aquilo que os entristecia, a morte daquele que na verdade estava vivo diante deles, nosso Senhor lhes diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Com essas palavras, Jesus inicia com uma profunda meditação a fim de consolar os discípulos, mas não faz falando sobre a ressurreição, e sim sobre sua paixão e morte na cruz. Tal atitude é muito significativa para nós, sobretudo nesses tempos de sofrimento, de dificuldade. Muitas pessoas tentam fugir dos sofrimentos, buscando consolação numa espécie de euforia piedosa que celebra a ressurreição, como se fosse um evento independente, isolado de tudo que sofreu nosso Senhor. Isso, porém, não possui eficácia espiritual. Ninguém é capaz de contemplar a alegria da ressurreição sem antes de passar pela tragédia da cruz. Não há oposição nem separação entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa. É justamente isso que nosso Senhor mostra aos discípulos, dizendo-lhes que ele devia sofrer. Era oportuno que o desamor da humildade, a humanidade, fosse redimido por um ato infinito de amor. A redenção de Cristo não se refere a uma dívida paga em termos contábeis, mas consiste em um ato de amor para reparar uma ofensa cometida. Antes, porém, de fazer essa meditação sobre a paixão, Jesus havia repreendido os discípulos por serem sem inteligência e lentos de coração. Tais defeitos estão intrinsecamente relacionados às feridas causadas pelo pecado original. De acordo com São Tomás de Aquino, a humanidade possui 4 feridas devido ao pecado original: a ignorância, de ofusca a inteligência, impedindo-a de buscar a verdade; a malícia, que torna desordenada a vontade em sua busca pelo bem; a fraqueza, que afeta a dimensão irascível da alma, levando à covardia e ao ressentimento e à concupiscência, que impede a moderação dos prazeres pela razão.
Dessas 4 feridas, as 2 primeiras estão associadas aos defeitos mencionados por Jesus: a ignorância e a malícia. No primeiro caso, para sanar a ignorância dos discípulos, Cristo ilumina a inteligência de ambos com a luz da fé, propondo-lhes, por meio das Escrituras, uma meditação sobre sua paixão e morte na cruz. Bem, como diz aqui, essa meditação foi tão frutosa que ao final os 2 discípulos comentaram entre si: não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Seus corações ardiam porque perceberam que na morte trágica de Nosso Senhor se cumpriram os desígnios amorosos de Deus para redimir a humanidade. Sobre tais desígnios, Cristo já lhes havia falado antes, como ele próprio diz aos apóstolos: era necessário que se cumprisse tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Nós também, nesses dias de desespero e sofrimento, precisamos pedir a nossa inteligência seja iluminada pela luz da fé, para entendermos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aos mais clamorosas injustiças ou dificuldades. Além disso, Jesus havia repreendido os discípulos por serem lentos de coração, expressão que traduz de forma mais adequada do texto grego. Essa lentidão consiste na malícia, que atua sobre a nossa vontade de tal modo que em tudo enxergamos da maldade e assim tornamos-nos lentos para corresponder ao amor. Tal malícia faz com que aos poucos sejamos incapazes de amar. E foi justamente meditando sobre a paixão de Cristo fez aqueles corações lentos de se inflamarem de amor. Ao perceber o quanto foram amados por Deus, os 2 discípulos até então apáticos colocaram-se em prontidão. Diz o Evangelho que naquela mesma hora ficaram de pé, assim como Cristo ao ressuscitar, e foram para Jerusalém, mesmo ainda sendo noite. Esse relato foi uma que ocorreu neles, uma ressurreição interior, em que a inteligência e a vontade foram reavivadas, a ponto de renascer na alma uma disposição interior para amar e servir a Deus. Também nós precisamos clamar aos céus que a graça, além de iluminar nossa inteligência, realize a cura da nossa vontade, a fim de que abandonemos a tibieza espiritual e de forma generosa esforcemos-nos por retribuir a Deus o amor que Ele nos tem. Neste tempo pascal, não esqueçamos que a ressurreição, o ressuscitado é o crucificado, e que a meditação sobre a sua paixão e morte na cruz constitui um instrumento eficaz para curar as feridas causadas em nossa alma pelo pecado. Ele próprio, no dia em que ressuscitou, fez questão de explicar aos discípulos como era oportuno que o amor de Deus se derramasse vitorioso na sexta-feira santa para poder ressurgir a gloriosa da manhã, tarde e noite de Páscoa. Bem, também, meus irmãos e irmãs, quero dizer para vocês que também, como diz, estamos celebrando o encerramento do Cerco da Misericórdia. Um tempo especial de oração, confiança e entrega. Durante
esses dias da semana de domingo até esse domingo do dia 19 de abril. Fomos chamados a mergulhar mais profundamente no coração misericordioso de Deus. E essa experiência não termina aqui. Ela deve continuar em nossa vida diária. A misericórdia que recebemos precisa ser vivida e transmitida. Deus nunca cansa de nos amar, de nos perdoar, de nos levantar. Mesmo quando falhamos, Ele nos chama pelo nome e nos convida a recomeçar, assim como Pedro. Somos chamados a responder com amor e assumir a nossa missão, cuidar, servir e evangelizar. Que nesse tempo pascal reacenda em nós a alegria da ressurreição e fortaleça nossa confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.